Olá, senhor, eu sou o professor Renato, canal Matemática, professor Renato Love. Vamos lá para mais uma aula do Projeto Enem. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento foi para ser compartilhado, senhores. Vamos abordar os exercícios aí comentados com trigonometria. Calcule o valor da expressão x igual a cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A, sabendo que o cosseno de A é igual ao meio. E o A, ele está entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é o quê? É 90 graus. Π é igual a 180, então ele está no quê? No primeiro quadrante. Então vamos lá, quando eu falo cossecante de A, eu vou achar primeiro ali, pela relação fundamental, o seno, porque ele me dá o cosseno, eu vou achar então o seno. Então, eu tenho seno ao quadrado de A mais 1 meio ao quadrado igual a 1. Vai ficar 1 quarto, passo para lá subtraindo. Então, eu vou ter aí, ó, 3 quartos, tá? 1 menos 1 quarto, eu vou tirar MC entre 4 e 1 é 4. Então, eu vou ficar 4 menos 1, 3 sobre 4. 3 sobre seno ao quadrado de A igual a 3 sobre 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, vou ter raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais ou menos, aí eu estou falando do que? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante, o seno é positivo ou é negativo? É positivo, né? Tanto seno quanto cosseno. Então, vamos agora substituir. Ó. Cossecante de A é 1 sobre seno. É o inverso. Então, vou ficar 1 sobre seno de A menos seno de A. E embaixo, que é secante de A, é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno menos cosseno de A. Então, eu vou ter aí, substituindo, ó, seno de A é raiz quadrada de 3 sobre 2, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno, como nos deu, é 1 meio. Então, eu vou ficar 1 sobre 1 meio menos 1 meio. E aí, eu obtenho aqui, ó, x é igual a 2 raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, né? Por quê? Porque, na verdade, eu vou tirar MC ali, né? Tem a subtração, e aí eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. Sobre 2 menos meio, tá? 2 menos meio. E aí, eu vou ter 4 menos 3 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 3 meios. E aí, 4 menos 3 é 1, sobre 2, sobre raiz de 3, tá? Por que 2 raiz de 3? Porque é o que a gente tem ali, o inverso, tá? Né? A gente tem o seno de A, que é o raiz de 3 sobre 2, a gente tem o inverso, que é 2 raiz de 3, passou para lá, sobre 3 meios. Então, eu vou obter, ó, 4 menos 3, 1, 1 sobre 2, sobre raiz de 3, sobre 3 meios. Então, eu vou manter a primeira fração, que é 1 sobre 2 raiz de 3, troco o sinal de divisão para a multiplicação e inverto a segunda, que é 2 terços. Então, eu vou ter aí, ó, 1 sobre 2, 2. E 3 vezes 2 dá 6, 6 sobre raiz de 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 raiz de 3. Trocando o sinal, agora eu tenho o quê? Na verdade, eu não vou trocar o sinal. Na verdade, eu tenho ali, ó, no denominador, eu tenho radical. Então, eu vou racionalizar, multiplicando por raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. E aí, eu vou obter 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ser raiz quadrada de 9, que é 3. Só que é 3, só que tem um 3 ali, ó, que vai multiplicar. Então, fica 3 vezes 3, que dá 9. Próximo. De acordo com as relações fundamentais da trigonometria, simplifica a seguinte expressão. Então, eu tenho P igual a secante de x menos cosseno de x, vezes cossecante de x menos seno de x, vezes tangente de x mais cotangente de x. Secante de x é o inverso do cosseno. Cossecante de x é o inverso do seno. Tangente de x é seno sobre cosseno. E cotangente de x é cosseno sobre seno, que é o inverso da tangente. Então, eu vou ter, ó, secante de x, 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x menos cosseno de x. Cossecante de x, 1 sobre seno de x menos seno de x. Tangente, seno de x sobre cosseno de x. E cotangente é o inverso que eu falei da tangente. Então, é cosseno de x sobre seno de x. Então, agora, eu vou tirar MC, vou ter o quê? Ó?
1 menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x, né? Porque é entre cosseno de x e 1. Entre cosseno de x e 1, MMC é cosseno de x. A mesma coisa ali no segundo. Entre seno de x e 1, o MMC é seno de x. Então, vou ter 1 menos seno ao quadrado de x sobre seno. E aqui, o MMC entre cosseno de x e seno de x é cosseno de x vezes seno de x. E aí eu vou ter, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno vezes seno. E aí, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É a relação fundamental. Então, eu tenho seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. E aí eu tenho, ó, cosseno de x sobre seno de x e seno de x vezes cosseno de x. E agora, eu posso ir ali, ó, multiplicar, ó. Eu vou ter cosseno ao quadrado de x, né? Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. E seno vezes x, seno ao quadrado de x. E aí eu vou ter, ó, corta seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, 1. P igual a 1. Calcule o valor da expressão abaixo, sabendo que seno de x é igual a 3/5. Então eu tenho z é igual a secante de x, lembra que secante de x é o inverso do cosseno, menos cosseno de x, e tangente de x é seno sobre cosseno, e cotangente de x é o inverso da tangente, é cosseno sobre seno. Então eu vou ter, ó, seno, ele já falou que é 3/5. Então eu tenho, ó, 1 sobre cosseno menos cosseno de x. Seno de x menos cosseno de x sobre cosseno de x vezes seno de x. Aí eu tenho z igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno de x vezes cosseno de x. E aí vai ficar, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno de x, 1 sobre, porque seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Vai ficar 1 sobre seno de x vezes cosseno de x. E ali eu vou obter, então, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno de x, ou seja, eu mantenho a primeira fração, troco o sinal que era divisão, passo para multiplicação, e inverto a segunda fração, fica seno de x vezes cosseno de x sobre 1. E agora eu posso cortar cosseno de x com cosseno de x. E aí eu vou ter, ó, seno ao cubo de x. Seno ao cubo de x vai ser 3/5, né? Porque seno é 3/5. 3/5 ao cubo. 3 ao cubo é 27, 5 ao cubo 125. Sabe-se que x é tal que x é maior que 0 e é menor que π sobre 2, ou seja, 90. Determine o desenvolvimento do produto. Então, o produto está aqui, ó, P igual a seno de x vezes cosseno de x, tangente de x vezes cotangente de x, vezes secante de x vezes cossecante de x. Seno de x é seno de x, cosseno de x é cosseno de x, tangente de x é seno sobre cosseno, cotangente é o inverso da tangente, então é cosseno sobre seno, secante é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno, e cossecante é o inverso do seno, é 1 sobre seno. Então, vamos colocar isso, ó. Seno de x, cosseno de x, seno de x sobre cosseno de x, cosseno de x sobre seno de x, 1 sobre cosseno de x, 1 sobre seno de x. Então, observe que eu já vou cortar ali o que eu posso cortar, ó. Né? Eu tenho, ó, seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, multiplicando tudo, tá? E embaixo eu também tenho, porque eu multiplico tudo, tá? Eu vou ter P igual a 1. Professor, tinha que fazer essa multiplicação? Não, você já podia cortar tudo direto, tá bom? Já podia cortar o seno com seno, seno com seno, cosseno com cosseno, cosseno com cosseno e ficar 1, tá bom? Não precisava fazer isso tudo, não. Próximo, a expressão seno de π mais x mais cosseno de π sobre 2 mais x, onde x é diferente, mais kπ de k pertencente a z possui equivalência com a expressão, vamos lá ver isso aqui, seno de π mais x é igual a menos seno de x. Beleza. Aí eu tenho cosseno de π sobre 2 mais x é igual a menos cosseno de π sobre 2 menos x, que é igual a menos seno de x. Perfeito. Tangente de π menos x é igual a menos tangente de x. Tá? Circunferência trigonométrica, isso aí, tá, senhores? Então, ó, menos seno de x menos seno de x, menos tangente de x. Então, eu vou ter o quê? Menos 2 vezes seno de x sobre
menos seno de x sobre cosseno de x. Tangente é o que? Seno sobre cosseno, só que tem o sinal de negativo ali. Então, eu vou ter 2 vezes seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x. E eu tenho 2 vezes cosseno de x. 2 vezes cosseno de x, por quê? Porque eu cortei seno com seno, sobrou 2, multiplicando o cosseno de x. Tá legal? O seno estava dividindo, corta seno com seno, sobra 2 vezes cosseno de x. Qual o valor que obtemos simplificando a expressão? Então, eu tenho y igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x mais 2. Então, é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes 1 sobre seno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. Então, agora, já posso colocar, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Tirei o 1, né? Menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. Então, eu tenho seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. Então, agora, eu trago o 1, né? Na subtração ali, eu vou colocar em comum ali o denominador, fazendo a MMC. Então, fica seno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x, mais 2. E aí eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. 1 menos 1 dá 0. Então, vou ter menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. Menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é 1. Então, vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, 1. Y é igual a 1. Próximo, a expressão cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno θ com seno de θ diferente de 1 é igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, relação fundamental. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Beleza. Então, eu tenho ó, cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Sendo assim, eu vou ter 1 ao quadrado menos seno de θ é igual a 1 menos seno de θ vezes 1 mais seno de θ. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ. Isso é o que? 1 menos seno de θ vezes 1 mais seno de θ, né? Que é a diferença dos quadrados, sobre 1 menos seno de θ. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos seno de θ é igual a 1 mais seno de θ. Tá? Porque eu cortei 1 menos seno de θ com 1 menos seno de θ. Ficou 1 mais seno de θ. Bem aqui, ó. Tá? Cortei 1 menos seno de θ com 1 menos seno de θ, sobra 1 mais seno de θ. Se cosseno de 2x é igual a 0,2, então tangente ao quadrado de x é igual a cosseno de 2x é igual a 0,2. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a 0,2. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 0,2 mais seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nós vamos ter seno ao quadrado de x mais 0,2 mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu tenho 2 vezes seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,2. Então, 2 seno ao quadrado de x é igual a 0,8. Seno ao quadrado de x é igual a 0,8 por 2. Eu vou ter seno ao quadrado de x igual a 0,4. Onde cosseno ao quadrado de x é igual a 0,2 mais seno ao quadrado de x. Aonde seno ao quadrado de x é 0,4. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de x igual a 0,2 mais 0,4. Cosseno ao quadrado de x igual a 0,6. Tendo o seno e o cosseno, vão para a tangente. Tangente ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Aí vamos ter tangente ao quadrado de x é igual a 0,4 sobre 0,6. Tangente ao quadrado de x é igual a 4 sextos. Tangente ao quadrado de x é igual a 2 terços. Aqui tá, ficou muito pequeno, tá, senhores? Eu peço desculpa aqui, mas eu não vou nem explicar isso aqui, que está muito pequeno, não está legal para ver. Está bem grande isso aqui. Então, depois eu vou ver melhor isso aqui e explico a vocês. Tá bom, senhores? Então, ó, muito obrigado por mais essa visualização. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.